Olá, tudo bem? Hoje vamos estudar o capítulo 42 de Gênesis. Aqui vemos que José representa Cristo, como se diz em teologia, é um tipo de Cristo. Por quê? Tendo todo o poder, não se valeu desse poder em benefício próprio. Além disso, José também é um tipo de Cristo porque trabalhou para levar os irmãos ao arrependimento, mas chorou durante o processo. Exatamente como Cristo faz conosco muitas vezes. Ele permite que coisas ruins aconteçam, que situações estranhas nos sobrevenham, para que possamos entender as consequências do pecado e nos arrepender dele. Mas certamente Ele não faz isso com prazer. E assim como nós choramos quando sofremos por causa de um pecado, Cristo chora conosco, chora por causa do nosso sofrimento, embora saiba que esse sofrimento muitas vezes é para o nosso benefício. Verso 5, os filhos de Deus também sofrem neste mundo, mas não devem desanimar nem perder a esperança. Os filhos de Jacó, assim como Jacó e muitas pessoas, sofreram por causa da fome que se abateu sobre aquela região do planeta naquela época. Eles estavam, como nós também estamos, no mundo de pecado, sujeito a sofrimento, sujeito a mazelas, a injustiças e até a morte. Mas não podemos perder a esperança. Devemos ter certeza de que Deus está cuidando de tudo e que finalmente, na volta de Cristo, tudo será ajustado e finalmente teremos um mundo de paz, justiça e vida eterna. Verso 6, os irmãos se curvaram diante de José. A profecia, lembra? O sonho profético que José teve se cumpriu à risca. Assim são as revelações de Deus. Nada de coisas nebulosas, subjetivas, cifradas. Quando Deus anuncia algo, quando uma profecia provém de Deus, ela se cumpre em detalhes e exatamente como foi anunciado. Porque só Deus conhece o futuro. Verso 21. 21 anos depois, a culpa ainda atormentava os filhos de Jacó. O tempo não faz nada para amenizar a culpa. Só o arrependimento e a confissão libertam a pessoa do fardo da culpa, do fardo do pecado. Se você está carregando ao longo dos anos algum tipo de culpa, algum pecado do qual você não se arrependeu, este é o momento de você pedir perdão e entender que Deus esquece, que Deus sepulta esse pecado e que você não deve mais pensar nisso e aceitar o perdão de Deus. Os irmãos de José sofreram por 21 anos. Agora chegou o momento de eles finalmente receberem o perdão de Deus por meio da atitude de José. Verso 24, José foi duro com os irmãos, prendeu-os por 3 dias e depois deixou Simeão preso, mas estava com o coração apertado por ter que fazer isso. Por isso ele se retirou nesse momento e chorou. Verso 28, os irmãos de José achavam que Deus os estava castigando pelo pecado que haviam cometido, quando na verdade estavam colhendo as consequências de seus atos. Repito, só o arrependimento e a confissão libertam. E finalmente, verso 37, Rúben estava disposto a fazer grande sacrifício para resolver a situação. Quando voltaram até o pai, Jacó, trazendo a notícia triste e preocupante de que Simeão havia ficado preso e de que o Senhor lá do Egito, José, que eles ainda não sabiam que era José, exigiu a presença do filho mais novo, o pai ficou muito triste, muito preocupado. E Rúben, como eu disse, assumiu, estava disposto a fazer um tremendo sacrifício para resolver tudo isso. Isso mostrava que seu caráter estava mudando, a terapia divina estava funcionando. Aceite o perdão de Deus, aceite também a repreensão de Deus quando for necessária para que você mude sua vida, para que seu caráter também seja transformado. E que ao estudar essa história maravilhosa, possamos entender que muitas vezes Deus age como José, nos conduzindo ao arrependimento, mas chorando durante o processo. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.